meus amores, outro sentido que a gente tem para pegar falar é o sentido do paladar. Então, o sentido do paladar ele é conhecido como a gustação, né? O paladar é o nome dado à sensibilidade gustativa, ou seja, a capacidade de reconhecer os sabores das substâncias colocadas na nossa boca. A gente vai reconhecer isso através dos botões gustativos, que a gente já até falou quando a gente estava falando dos sentidos, né? O nosso olfato e o nosso paladar, eles trabalham juntos, tá? Lembra que eu falei para vocês? Por que que quando a gente está resfriado, que a gente começa a produzir muito muco lá dentro da nossa fossa nasal, a gente não sente o gosto das coisas? Porque esse muco ele vai bloquear as células receptoras lá, que vão fazer, né, a interpretação, vão enviar esses estímulos para o nosso cérebro. Então, bloqueando, a gente não sente o cheiro, automaticamente o nosso paladar ele vai ser, né, prejudicado, tá? Então, assim, desde pequenininho a gente aprende, né, que a língua é o principal órgão do nosso paladar, mas a faringe, a laringe, o palato, né, que é o céu da boca, e aí o epiglotite também vão fazer papéis muito importantes nesse processo da gustação, porque assim, né, como a língua, eles apresentam também esses botões gustativos, que vai fazer com que a gente perceba, né, a gente tenha a percepção do gosto em qualquer uma dessas partes. Então, a gente tem as papilas gustativas, que vão representar o receptor sensorial do paladar. Elas vão ser formadas por células epiteliais. Na superfície de cada uma dessas células gustativas, a gente vai encontrar microvilosidades, que vão ser finos prolongamentos, tá? Ou cílios, que vão se projetar em direção à nossa cavidade bucal. São essas microvilosidades que vão proporcionar a superfície, né, receptora do paladar. Entre essas células gustativas de uma papila, existem as fibras nervosas gustativas, que sofrem estímulos também dessas células. Essas terminações nervosas são elas que vão transmitir essas sensações gustativas lá para o nosso cérebro. Ele recebendo essa informação, ele vai identificar qual o tipo de sabor que a gente está sentindo, tá? Então, olha só. A gente tem uma dica aí, ó. A saliva tem uma fundamental importância em relação aos alimentos sólidos, pois ela, né, a ela cabe a função de dissolver os alimentos, permitindo assim que as papilas linguais captem o gosto dos alimentos. Então, a nossa saliva, né, que é produzida, ela também tem um papel muito importante para que a gente possa identificar esses sabores, né? Então, olha só, nessa imagem que a gente tem aqui, tem mostrando a nossa língua, né? E aí algumas regiões da língua, ó. Aqui a gente tem o epitélio, a gente tem a raiz da língua, aquela parte bem lá dentro da garganta. Toda essa estrutura aqui a gente vai encontrar essas células, tá? Esses corpúsculos que a gente chama gustativos, né? Esses botões, como está mostrando aqui, ó, gustativos, aonde nós vamos conseguir perceber, né, essa sensação do gosto, e aí, através de nervos que a gente tem também na nossa língua, vão ser enviados esses estímulos lá para o nosso cérebro, para a gente poder identificar qual o tipo de gosto que a gente, né, está sentindo. Bom, aí tem aqui explicando, ó, as papilas fundiformes, elas se assemelham a um cogumelo em relação ao seu formato, elas têm uma base estreita, uma porção lisa e dilatada, elas possuem uma pequena quantidade, né, de botões gustativos na sua parte superior, elas se encontram em toda a superfície da língua, tem uma razoável quantidade, né, em relação, né, a esses botões gustativos. A gente tem as papilas foliadas ou folhadas, que vão se situar na borda posterior da nossa língua. Essas já são pouco desenvolvidas nos seres humanos e ausente lá nos animais ruminantes. Quem são os animais ruminantes? Por exemplo, o boi, tá? Ele fica ali, ó, mastigando aquela comida. Tem as circunvaladas ou papilas valadas, que consistem em estruturas também circulares, com uma superfície achatada. Elas vão se localizar na parte posterior da língua.
E, por fim, a gente tem as papilas filiformes, que vão ser estruturas estreitas de formatos, né? Igual um filamento. Essas representam a maior parte das papilas gustativas e elas vão auxiliar a língua no processo da captura e condução do alimento lá para a cavidade oral, né? Elas ajudam a empurrar esse alimento. O epitélio, né, a superfície dela, é formado pelos botões gustativos. A gente tem aí outra dica, ó, as células sensoriais, elas renovam-se constantemente, em média, a cada 12 dias. Então, o que quer dizer isso? A cada 12 dias, a gente renova, né, essas células sensoriais, essas células que fazem com que a gente possa perceber os gostos, tá? As nossas células gustativas, elas são capazes de identificar basicamente 5 gostos distintos. Então, a gente já falou também, né? O doce, o salgado, o azedo, o amargo e o umami. Então, aqui a gente tem, ó, a posição da língua, aonde nós, né, vamos conseguir identificar aonde esse alimento cair, a gente consegue identificar se ele é um alimento amargo, se ele é azedo, né? O azedo, o ácido, o doce, o salgado, o umami. Então, a gente percebe o gosto doce na pontinha da língua. Se a gente colocar esse alimento diretamente lá mais para dentro da nossa garganta, a gente não consegue perceber esse doce. Então, a nossa língua, ela tem essas regiões, a gente não consegue ver, mas tem essas regiões que são responsáveis, né, para a gente poder identificar cada tipo, né, de gosto, né, que são esses 5. Bom, esse umami que eu falei para vocês, ele foi o último gosto a ser reconhecido cientificamente. Ele compõe, tá, o grupo dos 5 gostos básicos do paladar humano. Ele tem origem, tá, japonesa. Essa palavra é de origem japonesa. A palavra umami significa gosto saboroso e agradável. Ela foi descoberta, tá, por um professor da Universidade de Tóquio, tá, Kikunai Keda, tá, por meio da extração do caldo de algas marinhas desidratadas. E isso foi divulgado em julho de 1908, sendo reconhecido oficialmente apenas no ano 2000. Então, esse gosto, o umami, ele descreve um gosto, por exemplo, né, dos glutamatos, dos nucleotídeos. Esse glutamato, essa substância, ela vai estar presente nos alimentos ricos em proteínas, tais como, por exemplo, um tomate maduro, o queijo parmesão, tá? Boa parte das comidas orientais e até mesmo no leite materno, tá? Então, assim, se você mamou, né, se você foi alimentado pelo leite materno, nos seus primeiros meses de vida, você já teve, né, o contato com esse gosto, ok? Bom, quando a gente tem alguma alteração no nosso paladar, tá, de forma negativa, a gente pode desenvolver 3 tipos básicos de alterações. A gente pode desenvolver a ageusia, que é a ausência total de sabor, a gente não consegue identificar nenhum tipo de sabor. A hipogeusia, tá? Que é a ausência de sabor de determinados alimentos, ou seja, a gente reconhece alguns sabores em alguns alimentos, mas em outros não. A digeusia, que é a sensação prolongada do sabor desagradável na boca, mesmo quando a gente já tem a ausência daquele estímulo, mesmo quando a gente não está mais com aquilo ali na boca, a gente ainda continua sentindo, né, o gosto ruim. Bom, provavelmente você já passou por algum processo de digeusia, uma vez que essa é a alteração mais comum no paladar. Sabe aquele gosto ruim na boca? Caracterizado por um sabor metálico, amargo, rançoso, até mesmo quando a gente está bebendo água? Pois bem, isso é uma característica da digeusia. Ou seja, você não bebeu nada, você não comeu nada, mas você está com aquele gosto amargo na sua boca. Então, meus amores, a gente tem aí algumas coisas, alguns testes que podem ser feitos, e depois, se você, né, fizer algum desses testes, você vai responder os exercícios, e aí, tendo alguma dúvida, vocês perguntem, ok? Então, pessoal, chegamos ao último sentido,
o sentido do tato. Então, olha só. Bom, chegamos ao último sentido a ser abordado, mas isso não significa que ele possua uma menor ou uma grau de importância, né? Um grau de importância. Pelo contrário, esse sentido tem uma grandiosidade extrema. É por meio do tato que conhecemos e sentimos o mundo que nos cerca, né? Com todas as suas formas, com tamanhos, texturas, temperaturas. A pele, ela é a sede do tato, ou seja, ela é o órgão, tá, que corresponde ao nosso tato, a nossa sensibilidade do tato para a gente poder perceber as texturas, formas, vão se dar através do tato. Ela vai ser uma membrana rica em vários receptores sensoriais e ela vai ser também responsável pelo revestimento do nosso corpo, tá? É o maior e mais pesado órgão do nosso corpo humano. Em um indivíduo adulto, a pele ela pesa em cerca de 4 quilos e ela vai medir aproximadamente 2 metros, né, quadrados de área. Nelas são encontradas diversas terminações nervosas que são capazes de captar todos os estímulos mecânicos, térmicos ou dolorosos também, tá? Todas essas terminações nervosas, elas também são chamadas de receptores cutâneos. Elas são especializadas na recepção desses estímulos específicos. Então, quando a gente sente, por exemplo, o calor, a gente tem um receptor específico para calor. Quando a gente sente, quando a gente tem a sensação da dor, ela vai ser captada por nervos livres que a gente tem, que tem relação diretamente também com o nosso pelo. Então, assim, quando a gente sente que está apertando, a gente tem terminações que vão também ser responsáveis por, né, a gente receber esse estímulo. Todos esses estímulos, tá, esses receptores, eles têm que transportar esse estímulo lá para o nosso cérebro poder entender. Se a gente está encostando, por exemplo, numa coisa quente, numa coisa fria, se a gente está sendo apertado, se é uma coisa áspera. É assim que a gente vai perceber, né, o nosso tato, através da nossa pele. A nossa pele ela é formada por 2 camadas distintas, tá? Firmemente unidas entre si. Então, a nossa pele é formada por 2 camadas. A gente chama de epiderme e a derme. A derme, ela é a camada, né? Ela representa a camada tátil da pele. Ela é formada por um tecido conjuntivo, que a gente já falou antes, contém vários vasos sanguíneos e vasos linfáticos, diversas terminações nervosas e muitas fibras proteicas de colágenos, tá? E elastina, que vão ser responsáveis, essas fibras vão ser responsáveis pela flexibilidade e pela firmeza da nossa pele. Já a região mais profunda da nossa derme, né, lá na nossa pele, ela é chamada de hipoderme. Nela, a gente vai encontrar o tecido adiposo subcutâneo, né, aquele tecido que armazena gordura, né, que essa gordura ela pode ter uma espessura, vai depender, né, de cada parte do corpo, vai depender do estado de nutrição dessa pessoa. Se essa pessoa tem uma nutrição, né, que não é equilibrada, ela vai acumular muito mais gordura. A gente tem aí algumas curiosidades, ó, as 3 curiosidades sobre o tato dos animais. O ornitorrinco é o único mamífero que possui a habilidade biológica de detectar impulsos elétricos. Assim, quando ele está em águas turvas, ele utiliza os sensores no seu bico para detectar impulsos elétricos enviados às presas, pelas presas. Olha isso. Outro animal, ó, topeira nariz de estrela, tem 22 trombas que se somam cerca, né? Que somam cerca de 100 mil fibras nervosas, número que representa 6 vezes mais receptores táteis do que o encontrado em uma mão humana. E cada um dos pequenos tentáculos, né, se move com uma velocidade maior do que os olhos humanos podem detectar. E a última dica, ó, os elefantes são animais extremamente sensíveis quando o assunto é vibração. Eles utilizam a atividade sísmica gerada pelas suas trombas e patas para se comunicar com outros elefantes e avisar sobre perigos, né, territórios ou parceiros. Então, essas vibrações que eles fazem, eles servem para se comunicar.
Outra dica, ó, pessoas com deficiência total na visão conseguem redigir e ler textos, assim como também números, notas musicais, com os dedos, graças aos receptores táteis que existem na ponta dos dedos. O que quer dizer isso? A gente está falando que a pessoa que não consegue mais, né, enxergar, ela pode usar o tato para ela sentir, né, ter essa sensação e reconhecer o que ela está fazendo. Então, tem até aquela leitura que a gente fala, leitura em braille, né, aqueles pontinhos. A pessoa passa o dedo ali, consegue identificar os pontinhos e ela consegue fazer a leitura. Existe o alfabeto em braille, e aí a pessoa que não tem a visão, ela usa o tato para que ela possa, né, perceber, ler, digitar textos, mesmo que ela não veja. Tudo isso feito através do tato. A gente tem na nossa pele, tá, os corpúsculos, né, essas terminações aí, ó. O corpúsculo de Pacini, ele vai captar os estímulos, né, vibráteis e táteis. A sua camada terminal é capaz de captar a aplicação de pressão e transmitir essa pressão para outras camadas. Então, ele vai enviar essas informações aos centros nervosos que vão estar localizados lá na nossa derme profunda. Outro corpúsculos que a gente tem, tá? O de Meissner, eles vão captar também esses estímulos táteis, né? E eles vão se localizar lá nas regiões da pele, tá? Onde não tem pelos, né? Os discos Merkel, eles vão ser pequenas arborizações lá das extremidades dessas fibras receptoras sensoriais. Na ponta de cada uma delas vão ter essas arborizações, vão haver expansões em forma de disco, e ela vai possuir uma sensibilidade tátil e de pressão. Então, né, para a gente sentir quando alguém está pressionando a gente, apertando a gente, vão ser nesses discos de Merkel, tá? Outra dica, ó. A sensação de cócegas é percebida pelas terminações nervosas livres, por possuírem grande sensibilidade. Essas terminações nervosas, quando são estimuladas, enviam, tá, diferentes mensagens para o nosso cérebro, que, dependendo da intensidade, desencadeiam ações que fazem a pessoa se contrair e rir, né? Olha que legal, aqui está mostrando, ó, a nossa pele humana, aonde a gente tem alguns desses receptores. Então, por exemplo, ó, o corpúsculo de Ruffini, esse corpúsculo aqui, essa estrutura, vai ser responsável em a gente ter a sensação de toque, de pressão. A gente tem, ó, aqui os corpúsculos de Pacini, aqui, ó, essa estrutura, pressão também. Aqui, ó, os discos de Merkel, que a gente sente quando, né, quando alguém está tocando na gente. Já está na parte mais externa, né, da nossa derme, ó. Os corpúsculos de Krause, que são aqueles que são responsáveis pela sensação do frio. Ainda a gente vai encontrar outras estruturas aí na nossa pele, né? Na nossa derme. Ó. A gente tem as glândulas sebáceas que vão produzir, né, o sebo. A gente tem, ó, aqui, cadê, ó, a glândula sudorípara que vai produzir o suor, que vai sair aqui, ó, pelos poros. Então, a gente tem vários, né, várias estruturas, vários corpúsculos que vão ser responsáveis para que a gente possa ter essa sensação do tato, ok? De uma maneira resumida, vamos associar, né, os receptores táteis aos estímulos, às sensações, né, percebidas. Então, ó, a gente tem aqui, ó, um receptor, um exemplo, receptor de Ruffini. Qual é o estímulo que ele recebe? Ele percebe o térmico. Então, qual vai ser a sensação? De calor, tá? Os bulbos terminais de Krause, ele vai perceber qual o estímulo? Da pressão. Qual vai ser a sensação que ele vai dar? De frio. O frio também pode ser percebido, ó, dor, frio e calor, pelas terminações nervosas livres. Então, cada receptor que a gente tem, ele vai ser responsável por um estímulo e ele vai fazer com que a gente entenda, né, qual o tipo de sensação. A gente tem aí, ó, falando das queimaduras, né, que a queimadura vai ser uma lesão na pele, ela vai ser desencadeada pelo calor, e aí essa sensação, né, esse calor, quando ele é muito excessivo, ele causa essa queimadura, e aí tem aquele processo, né, de dar água, a água mesmo do nosso corpo, tentar cobrir aquela região ali, por isso que a gente forma, né, essas bolhas.
Então, assim, nosso sentido do tato, ele vai ser desenvolvido pela nossa pele, e na nossa pele, o que a gente vai ter? A gente vai ter várias terminações que vão ser responsáveis por algum tipo de sensação que a gente vai ter, para a gente poder perceber, né, o ambiente onde a gente está. Ok, meus amores? Vamos fazer as tarefas. Tendo alguma dúvida, vocês perguntem, ok?